Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nesse domingo em que nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o renascimento, a prova de vida que Jesus nos deu, é muito bom e muito especial estarmos aqui reunidos, ainda mais para falar de um tema que é um tema também que nos chama muito a reflexão, que é o proveito dos sofrimentos. Então, quero dar aí boa noite para todos que estão entrando, os nossos amigos, corações queridos, que se reúnem aqui todos os domingos para a celebração desse evangelho. A Giovana, o Murilo, a Miriam, a Edith, a Suzana, Giancarlo. Muito bom estar aqui com vocês, a Vanessa também. Oi, Francisco, saudades. Tudo bem, gente? Que bom estarmos aqui reunidos. A Júlia, que já está entrando por aqui. Oi, Dona Alva, boa noite. Que bom ter todos vocês aqui com a gente. Oi, Sandra. E oi, Ju, boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Todos bem? Então, estou te ouvindo. Talvez seja o meu, se o pessoal Não, puder escrever. era o meu. É o teu. Agora tá tudo certo. Tudo Tudo certinho. bom, Emília? Boa noite. Tudo bem, querida. Boa noite. Então, eu estava comentando aqui, Ju, que hoje a gente está então, no item 31, que é o último item do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos então falando hoje do proveito dos sofrimentos e vamos iniciar o nosso Evangelho, como sempre, com a prece, depois a leitura, os comentários e fazemos a prece final nesse roteiro que é muito simples e que é também para nós um convite à prática do Evangelho nos nossos lares, né? Basta para isso colocarmos aí um dia na semana, um horário definido que fique bem para as pessoas que vão participar. E é super possível fazer a prática do Evangelho também sozinho, né? Ou sozinha, não tem problema algum. Nós recomendamos que seja feita a leitura e os comentários em voz alta, porque sozinhas, sozinhos, nós nunca estamos, né? Então é muito bom que a gente saiba que existe ali a presença da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, né? E de espíritos que estão ali precisando, às vezes, também ouvir aquela mensagem. Então, com isso, eu convido a Ju a fazer a prece inicial para a gente. Pode ser, Ju? Pode sim. Vamos então, amigos, nesse clima de todo domingo, envolvidos em muito amor, muito carinho, pensar cada um de nós em nossos lares sendo envolvidos pela espiritualidade amiga, o ambiente sendo higienizado, amparado, assim como os corações de todos aqueles que compartilham um ar conosco. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos convidar diariamente para seguir ao seu lado, seguir elevando todo o sofrimento, toda a dificuldade em amor. Obrigada, Jesus, que assim seja. Assim seja. Eu convido então quem quiser acompanhar com a gente no item 31 do capítulo 5, diz assim: Proveito dos sofrimentos. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E aí a resposta vem do Espírito São Luís, uma mensagem psicografada em Paris em 1860. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus.
Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Bem, a mensagem é curtinha hoje, mas ela é cheia de significado, né? E eu já convido desde agora, né, os amigos a comentarem, a colocarem aqui suas perguntas, se tiverem, né? Já vamos dando boa noite aos que forem chegando também, né? Por agora, depois da prece da leitura, a Biga, né? A Maria Cristina, a Mirella, a Vicky, a Pati, boa noite, Rosângela, Mari, Emmanuel, tudo bem, amigo? Muito bom estar com vocês aqui. Então, fiquem à vontade para colocar aqui seus comentários e perguntas. E, Ju, eu quero te ouvir, mas eu queria, assim, só fazer uma costura que a gente está no último tema desse capítulo. E não é à toa que Kardec fecha com essa mensagem, né? Um capítulo que a gente começou lá atrás, o pessoal deve lembrar, falando do contraste entre as causas, né? Das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Sejam causas atuais, né? Ou causas anteriores. Então a gente tem assim sofrimentos que eles têm diferentes motivações, né? Então se a gente pensa nas nossas vidas e nos sofrimentos que nós passamos, alguns deles vão vir em função de situações que a gente se coloca, né? Situações que a gente se coloca nessa vida mesmo, né? Então às vezes por fruto aí de determinadas ambições, expectativas, né? Às vezes até ali aqueles traços, né, que a gente ainda carrega de orgulho, de vaidade, né? De às vezes necessitar um pouco de determinadas situações para, né, ainda gostamos, nos sentimos bem em determinadas situações, e essas situações nos colocam em embaraços ou em compromissos que vem a nos trazer sofrimentos. E esses sofrimentos, eles nada mais são do que a gente tendo ali uma situação de realidade, né? De desfazer determinadas ilusões, de ser chamado às vezes, seja pela via da doença, seja pela via mesmo das frustrações, a um novo viver, a um novo conduzir, né? A um novo pensar. E tem situações e sofrimentos que eles não foram ali situações assim, né, adquiridas ou opções ou né, coisas que a gente foi acumulando nessa vida. São coisas que às vezes a gente não tem muita explicação, né? Tá sofrendo por determinadas situações que não se sabe, né, claramente vincular a essa existência. E aí a gente tem sofrimentos às vezes que vêm de outras existências, mas ainda assim compromissos por nós assumidos. Ainda, né, aquelas aflições ou sofrimentos que a gente pensa assim, puxa vida, não é necessariamente um compromisso, nem assumido nessa vida, nem em vida anterior, né? Mas muitas vezes a gente observa, e assim, até pensei aqui comigo, sabe, em pessoas da minha vida, que eu via assim como pessoas que passaram por situações difíceis, né? E passaram por elas com muita dignidade, né? E que aquela situação difícil que a pessoa passou e a forma como ela passou por aquilo foi para mim uma lição. E é até hoje. Eu penso, nossa, que fortaleza, né? Como é inspirador, como é digno, né? De ver uma pessoa assim, um espírito assim, passar por essa situação. Então, são sofrimentos? São, a gente pode dizer que são. Mas, ao mesmo tempo, eles são um sofrimento de um outro teor, né? Se dá pra gente dizer assim, né? Que é, na verdade, assim, a situação que a vida se encontra, mas a pessoa passa por aquilo, né? E vai deixando a sua lição, mas de uma maneira muito simples, né? Não é com intencionalidade de dar lição em ninguém, não. É pelo simples viver, né? Pelo exemplo. Dizem que a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta. Então, são esses exemplos que a gente tem, né? Do nosso convívio. E todos nós temos, graças a Deus, né? Esses anjos aí que convivem entre nós e que nos inspiram. Então, eu pensei em alguns, eu acho que cada um aqui, se pensar um pouquinho, se refletir, vai se remeter
alguns exemplos do seu convívio, né? Às vezes familiares, às vezes pessoas, né? Com quem teve a sorte enfim, de conviver. Mas a gente pensa assim, puxa vida, e essas pessoas, né? Como é que funciona, né? Como é que acontece, né? Uma situação dessa? E eu pensei muito também, Ju, nos exemplos que a gente tem da própria literatura espírita, né? Dos romances espíritas. E aí eu lembrei muito de Célia, né? Do livro 50 anos depois de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que conta, né, as pesquisas históricas de Clóvis Tavares, que é uma história que se remete a uma santa, né, da Itália, que é venerada até hoje em Veneza, Santa Marina, que, enfim, tem toda a história muito bela, né, dos sacrifícios que ela vive, né, num mosteiro, tendo sido conduzida até lá, né, por vontade própria, mas precisando na época, né, ainda naquele início do cristianismo, né, os primeiros séculos, em que os mosteiros eles eram clausuras mesmo, né, as pessoas viviam lá dentro em praticamente celas, encapuzadas, né, numa vida de claustro. E só homens podiam entrar, né? Então ela se disfarça de homem para poder viver lá dentro e passa por uma série de situações, e o livro traz ali todas as, né, todas as situações que ela vai passando, e a gente vê assim, nenhuma dos sofrimentos dela, né, foram por ela. Os sofrimentos que ela passou, a gente pode atribuir sempre a ela estar poupando alguém de algum sofrimento maior, né? E chega a constranger, vou ser bem sincera. Lendo o livro, assim, a gente pensa, nossa, olha o jeito que ela... Olha o processo de decisão desse ser, né? E a gente se compara, querendo ou não, né? Eu não faria isso nessa situação, minha nossa, né? A gente ainda está num modo de viver tentando se esquivar dos sofrimentos, né? Viver ainda em busca, talvez, de situações de conforto, de situações, né, de outras prioridades ainda muito materialistas, né? E um espírito que já está naquele estágio, naquele patamar que Célia estava, nos traz lições de que existe um outro jeito de olhar o mundo, um outro jeito de viver. E aí, Ju, num dia como hoje, em que a gente celebra, né? Jesus revivo, né? E o sofrimento todo que Jesus passou também, o símbolo da cruz, né? Virado em símbolo de fé para todos nós, de esperança, né? Olhar para esse tema do sofrimento, né? Pela causa do outro. Como é que se passa isso para você? O que essa leitura te traz? Fiquei muito feliz de vir conversar com vocês sobre esse tema hoje, porque é um tema muito especial. E não é à toa, né, Emília? Você estava falando da ordem do Evangelho, é o último tema do capítulo 5 que foi longo, né? O próximo tema é Cristo Consolador. A gente estava falando de sofrimentos até agora, até hoje. E não é à toa que depois vem falar sobre o Cristo Consolador, e é o que a gente vai falar hoje, um pouquinho também, né? E para fazer essa ligação com o que eu gostaria de trazer de reflexão, na resposta de São Luís de hoje que você leu, fala ali, né? Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então, o sacrifício, ele é moralmente elevado quando exemplificam a submissão à vontade de Deus, que foi esses exemplos que você citou, alguns de tantos que a gente tem, e esses exemplos de gente que se submete à vontade de Deus. A gente pode ir para o Boa Nova, Estevão, enfim, Abigail de Estevão, tem tantos exemplos, a gente pode olhar aqui, os nossos amigos, que você também estava falando, todo mundo consegue lembrar de um coração. Que a gente, todo mundo, gente, passa por isso, né? Eu, pelo menos, penso assim, eu falo, nossa, que nem a Emília disse, eu não ia fazer isso, não. E aí chama a atenção da gente, porque é diferente do nosso proceder comum. Mas não significa que a gente não consiga, né, Emília? A gente pode não fazer, que nem esses exemplos, mas em outros menores a gente já consegue. Mas enfim, pensando em Jesus, né? Tem muita
muitas falas que, vou dizer equivocadas, vou usar esse termo, que perguntam ou afirmam que Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar, né? Que esse sacrifício de Jesus na cruz foi para nos libertar, nos salvar. A gente tem que entender a misericórdia divina nesse momento da crucificação, olhando para a ressurreição, que é o que se comemora hoje, que na verdade é a prova de que a vida continua. E o Mestre Jesus, ele não veio para nos livrar dos nossos pecados, porque só a gente pode fazer isso, né? Não é nem pecado, né, Emília? Dos nossos equívocos mesmo, daquilo que faz parte da gente, que a gente tem que melhorar. Ele não veio nos curar disso, mas ele veio nos ensinar o que fazer para a gente mesmo, com o nosso livre-arbítrio, melhorar e sermos felizes, assim como ele é hoje, porque ele é o Espírito perfeito. E aí, eu anotei aqui uma fala que ela não é minha, gente, ela é do Haroldo, é de alguns anos atrás, tá lá no YouTube, mas se pesquisar Jesus e crucificação, deve achar. O Haroldo, ele traz uma reflexão que me marcou, Emília, hoje, para a data de hoje. A gente lembra muito do Cristo na cruz, né? É uma data que é uma imagem de Cristo que normalmente é uma das primeiras a ser lembradas, né? Só que existe duas cruzes. O Haroldo reflete a visão da frente da cruz, que é uma visão de derrota, de abandono dos entes queridos, de insultos, perseguições gratuitas, solidão, que normalmente é isso que vem na mente. Mas tem a parte de trás da cruz, que é uma mensagem muito mais bela, que as vitórias espirituais representam esse alvorecer tão grande que ofusca a outra parte da cruz. Se a gente olhar para essa mensagem que Jesus nos trouxe, é, aparecendo lá para Maria de Magdala, provando que o espírito é imortal, que a vida continua, aquela parte da frente da cruz de sofrimentos, que é o tema de hoje, tem um novo significado. É só um pedaço do significado, porque ele mudou essa mensagem. Não é esse olhar da cruz que a gente precisa ter até hoje. Vamos olhar para essa nova mensagem, desse alvorecer, desse novo amanhã. Porque num dia estava lá essa visão de Jesus na cruz, sofrendo, abandonado, todo mundo revoltado. Mas depois, 2 dias depois, que é o que a gente comemora hoje enquanto sociedade, né? Ele veio mostrar uma nova visão desse alvorecer melhor, mais bonito, de espíritos imortais que somos. E é essa ressurreição que a gente tem que buscar, a ressurreição de abandonar, de matar, entre aspas, o homem velho, o homem que ainda é egoísta, que ainda é orgulhoso, para o novo homem, que é o homem que a gente quer ser. Que é o homem que todo dia acorda, né, Emília? E é uma escolha diária e pensa assim: eu quero caminhar hoje com Jesus de novo, amanhã de novo, e amanhã de novo. E o assunto de hoje é sacrifício, né? Eu fui pesquisar o que que era sacrifício. Sacrifício é abandonar algo valioso ou precioso, geralmente com a intenção de alcançar um propósito ou uma meta maior. Qual será que é o nosso sacrifício? É abandonar o aqui e o agora, abandonar a matéria, as coisas, até mesmo esse sofrimento de agora, ele é só agora, ele também vai passar. É abandonar essa visão, que o sofrimento a gente não consegue abandonar, ele vai nos acompanhar, mas abandonar essa visão de que ele vai durar para sempre e passar a ter esse novo olhar, desse alvorecer espiritual, né? Jesus, Jesus não morreu, a gente não vai morrer também. Essa foi a mensagem que ele veio nos trazer. Eu acho que não tem mensagem mais bonita que essa, né, Emília? A gente continua, a vida continua. E é com esse olhar de que a vida continua que a gente tem que viver todo dia. Seja hoje, tá tão difícil hoje. Vamos dormir pensando, não, amanhã vai continuar, vai ser um novo dia, o sol não surge todos os dias, independente da escuridão. Então é isso. Daí no outro dia, se estiver difícil de novo, amanhã é um novo dia, a vida continua. E a vida continua. E Maria falava pra gente, né? Tudo passa. Então tudo passa. E
Não vou falar aqui porque eu sempre falo, prometi que eu não ia contar a história de Maria de Magdala de novo, mas é que não tem como não lembrar da história dela de hoje, mas eu convido vocês, por favor, gente. Sou suspeita, é minha história favorita, mas vamos lá no Boa Nova. Ele está disponível no Google, tá? Gratuito na internet, Boa Nova, do Humberto de Campos, e pesquisem a história de Maria de Magdala. Conta um pedacinho da história dela e um pedacinho do momento da ressurreição, como é falado hoje, mas que na verdade Jesus só voltou em espírito, que é o que ele é, que é o que todos nós somos. Eu tenho mais uma mensagem que eu quero compartilhar no final, Emília, de Emmanuel, sobre esse assunto, mas eu queria te ouvir primeiro também. Legal, Ju, você lembrar a gente de Maria de Magdala, sempre bom, né? E a Maria Cristina aqui nos lembra de Alcione, em Renúncia. Eu pensei muito em Alcione também, Maria Cristina. Pensei em Alcione, pensei em Célia. Legal, né, a Ju trazer Maria de Magdala. E como a gente falou aqui, tantos corações que nós podemos lembrar do nosso convívio, né? Corações do nosso convívio que a gente vê assim. A Ju pensou na palavra sacrifício, eu pensei muito na palavra proveito, Ju. Que é esse proveito, né? Porque assim, existem duas perspectivas nesse proveito. Se eu estou passando por alguma aflição, lembra que no início do estudo, lá no início do capítulo, a gente falava bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos? Por quê? Porque Jesus dizia que nós, nas aflições, somos felizes. A felicidade não é daquele que se aflige revoltado, né, que está sentindo, enfim, né, enfim, que briga com a divindade, briga com Deus por conta das situações que está passando. Não, a aflição que traz a felicidade, ela tem uma companheira inseparável, que é a resignação. Então, a lição dessa boa nova, dessa bem-aventurança, perdão, toda bem-aventurança de Jesus, né? A gente estuda no Evangelho Redivivo, que é uma escadinha, um degrau da escada de ascensão espiritual. Então, bem-aventurados os pobres de espírito é o degrauzão, né? Da humildade. E da aflição, gente, é o degrau da aquisição da resignação nos nossos corações. E esses exemplos que a gente tem são espíritos que já adquiriram essa resignação, que sofrem em concordância com a vontade de Deus, que não brigam com Deus no sofrimento, entendem em seus corações que aquela circunstância necessária, por qualquer que seja a situação que se costurou, e que nessa necessidade existe um proveito a ser tirado. E aí no proveito eu tenho duas perspectivas ainda, como eu havia comentado, que é a perspectiva individual e a perspectiva coletiva. E esses corações evoluídos estão sempre focados no coletivo. Inclusive o foco é o principal para esses corações. Qual é o proveito coletivo disso que eu estou passando. Só vale a pena se for realmente para um benefício exterior a mim. Um benefício, em geral, da coletividade, né? Não é aquele benefício individual do outro também, não. É geral, né? Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Quando Célia vem a desencarnar sem revelar, vou falar o final do livro, hein, gente, mas é uma história pública, né? Todo mundo sabe, da Santa Marina. Quando ela vem a desencarnar sem revelar a identidade feminina dela, não foi em momento algum por egoísmo, por querer se livrar de qualquer situação, porque ela, em momento nenhum na história dela ela fez isso. Ela só se compromete em benefício das outras criaturas, outros corações que convivem com ela. Então ela leva aquele segredo para o túmulo, literalmente, para poupar o sofrimento alheio. E isso é uma lição tremenda, né? Uma lição gigante para todos nós, né? Então, acho que a Ju gosta muito de falar da lição da semana, né? Da gente trazer uma lição para a gente do estudo. Então, eu vou arriscar aqui de trazer uma lição para nós, né?
Porque todos nós passamos por situações, né, gente? Sejam essas situações, essas aflições que nós fomos conquistando, né? Aspas aí no conquistando ao longo dessa encarnação, ou compromissos, né, de outras encarnações, mas nós passamos por aflições, né? Então a pergunta que eu acho que a gente pode se fazer e fica de tarefinha aí para essa semana e para as próximas é: ok, eu estou passando por isso, é uma situação que está acontecendo comigo, mas o que que dessa experiência, né? O que que desse sofrimento, desse sacrifício eu posso tirar de proveito, de crescimento para mim ou para o próximo, né? O que que de proveito, o que que de crescimento espiritual pode surgir aqui, né? Como um lírio que surge num terreno de pântano, né? Como é que lírio vai surgir aqui? O que de belo vai nascer aqui a partir desse meu sofrimento, dessa minha aflição, desse sacrifício? Se a gente conseguir responder essa pergunta, eu acho que a gente fez um bom estudo até desse capítulo, né, Ju? Não é uma pergunta fácil de responder, não, gente. Eu vou ficar me fazendo essa pergunta ao longo dessa semana também. Então, citando ali a conversa de Jesus com Maria de Magdala, que ele fala, né? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Então, nossos sofrimentos são essas ruínas, mas a primavera ela dá flor até nesses lugares. Então, o que que a gente pode tirar de primavera dessas situações, né, Emília? É só para deixar o pessoal com vontade de ler o capítulo da Maria de Magdala no blog. Nossa, é lindo, gente. Emília, para finalizar, então, a frase que eu gostaria de trazer é de Emmanuel. Está lá no Evangelho por Emmanuel. É um comentário que Emmanuel faz sobre a passagem de Mateus, capítulo 27, versículo 42. É um pedacinho só. Emmanuel diz assim: toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição, que foi o que a Emília acabou de falar, dito por outras palavras de Emmanuel. Então a vida, as circunstâncias, elas sempre vão nos convidar a modificar o roteiro. Sempre que a gente estiver fora do caminho, a vida vai convidar a modificar o roteiro. E como a gente sempre sai do roteiro, né, Emília? A vida sempre vai recalcular a rota e mandar a gente voltar ali. Sempre que isso acontecer, não é o sacrifício do outro, não é o sacrifício do nosso corpo físico, não é um sacrifício externo, material. É um sacrifício de nós mesmos. Se que é o sacrifício que eu trouxe, né? É abandonar algo que a gente gosta. E a gente gosta da matéria, a gente ainda é apegado a isso pela nossa evolução. Mas é sacrificar isso em prol de algo melhor. Que graças a Jesus, né, Emília? A gente já sabe o que é esse algo melhor, que é o que Jesus nos mostra em todas as páginas que a gente estuda aqui do Evangelho, que é essa vida imortal e espiritual. Então, que a gente sempre se sacrifique em nós mesmos em favor dos outros. Porque sempre que a gente faz para o outro, né, Emília? A gente vai crescendo junto. A gente vai evoluindo junto com o outro, porque evoluir sozinho não tem como. Tem que ser sempre junto com o outro. O outro é a pontezinha que nos leva a Deus. A gente não vai chegar a Deus se não for através do outro. Então, esse é o sacrifício, que é o tema de hoje, por isso que eu estou repetindo a palavra, que Jesus nos convida, que Jesus nos convidou na cruz. É o sacrifício de nós mesmos em favor do outro. E é um sacrifício bem difícil, né, Emília? Mas o convite está aí, e nos próximos capítulos, domingo que vem, que a gente entra no outro capítulo, a gente vai ver que a gente não precisa passar por esse sacrifício sozinho. Cristo está conosco, que ele nos mostra o caminho, ele é o guia, ele é o roteirista, ele é o modelo, ele é tudo. É isso, Ju, com essa mensagem, né, gente? E disse a Vanessa que abençoado seja o Evangelho. A Miriam está desejando boa semana a todos. Então a gente vai se encaminhando para a nossa prece final. Agradecer aqui de coração a companhia da Ju. Nós vamos estar juntas semana que vem para iniciar o capítulo 6 e a gente conta com a presença de todos vocês, amigos.
para a gente juntos refletir a respeito do fardo leve, do jugo suave de Jesus nas nossas vidas, né? Então vamos juntos manter os pensamentos elevados, os corações entrelaçados, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, pelas lições, aquelas que ele nos deu enquanto passou por aqui, enquanto passou pelo planeta, enquanto esteve encarnado entre nós, e também as mensagens e as inspirações que ele emana a todos nós, todos os dias. Esse irmão que nunca foi embora, que nunca nos abandonou, que segue com a gente, a ele toda a nossa gratidão, de irmãos mais novos que têm um modelo, têm um guia a seguir para alcançar o amor do nosso Pai, do nosso Criador. Que possamos seguir uma semana de reflexões, uma semana com foco em aproveitar as situações da vida, aproveitar o convívio, porque é na vida, é no caminhar que a gente vai lidando com as nossas cruzes e transformando elas em símbolos de amor, símbolos de paz, para o nosso próprio coração e para aqueles que convivem com a gente. Uma boa semana a todos e até domingo que vem. Que assim seja. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. É domingo que Boa vem. noite.